Bom, boa noite a todos. Estamos aí inaugurando as nossas reuniões de 2023, na disciplina de Medicina Intensiva, aqui da Escola Paulista de Medicina, Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, e é um prazer enorme a gente começar essas reuniões esse ano, né? Lembrando que essa é uma iniciativa organizada e todo ano, aí, durante todo o ano, pela nossa coordenadora, Daniela Tomotani, que sempre convida pessoas de muita expertise para falar para nós. São nossas reuniões multidisciplinares, então o nosso público são nossos profissionais de saúde, da equipe, do nosso time, e a gente tem sempre o prazer de convidar pessoas de muito destaque para nos abrilhantar, né? E hoje a gente tem o enorme prazer de contar com o Rodrigo Palácio de Azevedo. O Rodrigo, para os que estão aqui há mais tempo, é nosso ex-residente, né? Fez residência conosco, fez também doutorado conosco aqui, né? Para quem não sabe, a razão pela qual a gente faz Pactilona todos os dias nos nossos pacientes é por causa do Rodrigo, né? A tese de doutorado dele, que foi publicada aí nos benefícios da terapia laxativa e terapia intensiva, uma coisa bem inédita na época, né, Rodrigo? E o Rodrigo é de São Luís, e depois de terminado seu doutorado, ele voltou, continuou lá brilhantando com toda a sua expertise no Hospital São Domingos. O Hospital São Domingos é um dos melhores, ou se não o melhor hospital ali da região Nordeste, né? São Luís, com certeza. E o Rodrigo lá fez muitas coisas bacanas, mexeu com queimado, e ele também abriu não, mas deu continuidade e movimentou o serviço ali de medicina hiperbárica, que é hoje ele que coordena. Hoje, o nosso hospital conta, né, recentemente, agora a gente tem um serviço de hiperbárica aqui também. Então, eu acho que a reunião de hoje, que vai falar sobre os fundamentos, as aplicações possíveis e as evidências reais que a gente tem na terapia intensiva do uso da medicina hiperbárica, vem muito aí ao encontro, né, Rodrigo, da oportunidade que o Hospital São Paulo e a escola têm nesse momento. Então, a gente queria agradecer muito ao Rodrigo por estar se dedicando aí nessa hora aos nossos profissionais, e vamos aproveitar um pouquinho a expertise do Rodrigo conosco. Legal. Doutora, muito obrigado pelo convite. É uma honra poder voltar à escola, ainda que virtualmente, para participar da reunião. Eu acabei mexendo um pouquinho no tema e coloquei o tema um pouco para a gente partir do básico para essas aplicações e evidências na área de terapia intensiva da medicina hiperbárica. Meu contato com a hiperbárica ele já vem de alguns anos, né? Tal qual o meu contato com a própria escola. A gente é como se fosse essa porta, né? Essa porta é uma porta do Centro Histórico aqui em São Luís, e que eu acho mais interessante dela são essas múltiplas camadas que contam um pouco do que foi a história, do que ela viu, do que ela viveu ao longo desses múltiplos séculos aí que ela está em pé. A escola, para mim, e o serviço de terapia intensiva da Unifesp, ele foi uma das camadas mais fortes que eu tenho na minha formação. E nesse período que tive aí em São Paulo, logo depois de terminar minha formação de medicina intensiva, eu acabei também tendo contato com a medicina hiperbárica, um pouco porque fui parar ali na área dos queimados. Eu queria coisas que pudessem beneficiar esse grupo de pacientes, o interesse pelo estudo da cicatrização acabou me levando um pouco para esse lado. Eu gosto de umas coisas meio diferentes mesmo, né? E acabei me atraindo muito por isso. E esse é meu conflito de interesse hoje, né? Eu sou coordenador de um serviço de medicina hiperbárica no Hospital São Domingos, e isso não deixa de ter um certo conflito de interesse, porque eu acredito muito no tema e nas coisas que vou falar. Os objetivos dessa nossa apresentação vai ser da gente discutir um pouco os fundamentos da hiperbárica, as indicações com ênfase em pacientes graves, e rever os principais ensaios clínicos, né, estudos que a gente tem para cada uma dessas indicações. O que é hiperbárica, né? Então, começando. A oxigenoterapia hiperbárica é uma modalidade de tratamento, onde se oferta oxigênio a 100% em um ambiente estanque,
ou seja, hermeticamente fechado, e pressurizado ali a 2 a 3 atmosferas absolutas. Esse tratamento ele é oferecido dentro de uma câmara hiperbárica. E a câmara hiperbárica ela pode ser de dois tipos, né? Uma câmara monoplace ou uma câmara multiplace. As diferenças não vão só pelo fato de a monoplace comportar um paciente de cada vez ou a multiplace colocar mais de um paciente cada vez. Vejam que na monoplace o paciente ele fica envolto em oxigênio aqui. Então, ele é pressurizado em um ambiente com oxigênio a 100%. Enquanto na multiplace, esse paciente ele é pressurizado em ar ambiente e ele respira através de uma máscara que é acoplada no rosto, oxigênio a 100%. Lá dentro da câmara participa ainda da sessão um guia, que é chamado de guia de mergulho, né? Todos os princípios que regem aí a medicina hiperbárica, eles derivam da Lei Geral dos Gases. E ela é extremamente importante para o médico que faz hiperbárica, que domine esses princípios da Lei Geral dos Gases. Deles, a gente deriva duas leis principais, né? A Lei de Boyle, que se diz o seguinte: olha, se a gente mantiver a temperatura constante, o volume de um determinado gás ele vai variar de maneira inversamente proporcional à pressão. Então, se eu tiver ali a 1 ATA, a nível do mar, com um volume de 3 litros num determinado recipiente, eu submeter essa pressão, esse volume, a uma pressão de 3 ATAs, esse volume vai, então, regredir para 1 litro. Entende? Eu consigo reduzir, modular o volume de gás que eu tenho de acordo com a pressão que eu aplico. A segunda lei, que é bastante importante, é a lei de Henry. E ela diz o seguinte, que se a gente também mantiver a temperatura constante, a quantidade de gás que se dissolve no meio líquido é proporcional à pressão parcial que esse gás exerce na superfície do líquido. Vamos lá. A lei de Henry é a lei da garrafa de refrigerante, né? Você abre uma garrafa de refrigerante e o gás sai de dentro do meio líquido, volta a ser gasoso porque você reduziu a pressão dentro da garrafa. Isso vai ter uma série de implicações práticas para nós, de aplicabilidade clínica. Eu consigo aumentar a oferta de oxigênio pelo aumento de pressão. Normalmente, a gente fala assim, poxa, mas o conteúdo arterial de oxigênio, a PO2, ela é ínfima, né? É 0,0031 vezes PO2 na fórmula do conteúdo arterial de oxigênio. E é verdade, quando a gente está em pressão ambiente, pouca influência vai ter a PO2 na oferta de oxigênio para os tecidos. Mas se eu aumentar essa minha FO2 a 100% e eu colocar o meu paciente, ao invés de 1 atmosfera absoluta, a 3 atmosferas absolutas, eu aumento a quantidade de oxigênio dissolvido no tecido para algo em torno de 6 ml por decilitro, o que é 20 vezes mais a oferta de oxigênio dissolvido no plasma. Por que isso é importante? Em torno de 5 a 6 ml por decilitro é o suficiente para a gente conseguir manter metabolismo basal de uma pessoa. Existem, inclusive, estudos em cobaias onde foram retiradas a fração de hemácia da volemia da cobaia e mantida apenas com plasma em um ambiente hiperbárico e ela conseguiu manter funções vitais. Para vocês verem o tanto que isso passa a ser significante. E o mais interessante disso, né? Quando eu trabalho com oxigênio ligado à hemoglobina, eu dependo de microcirculação. Eu dependo que eu tenha vasos que consigam passar a minha hemoglobina lá na microcirculação para ela poder entregar oxigênio. Enquanto que se eu estiver trabalhando com uma grande quantidade de oxigênio dissolvido no plasma, eu não dependo de microcirculação. Eu trabalho e entrego oxigênio por gradiente de pressão.
E isso acontece muito em algumas das nossas aplicações clínicas, conforme a gente vai ver mais à frente. Na lei de Boyle, ela também tem uma importância muito grande clínica. Vejam o seguinte, né, que se eu consigo reduzir volume de bolha de gás, se eu tenho lá a 3-ata, então, se eu coloco um paciente a 3-ata e consigo decrescer aquele volume de gás a 65% mais ou menos do inicial, isso é interessante. E se eu consigo ainda trocar, por exemplo, um gás que era inerte por oxigênio, também é interessante. Isso a gente vai ver que lá na doença descompressiva, a doença do mergulhador, essa é a base fisiológica para o tratamento da doença descompressiva, que nada mais é do que o seguinte: o mergulhador ele sobe muito rápido a superfície e ele acaba fazendo com que aquele nitrogênio que estava dissolvido no plasma vire bolhas de gás. E essas bolhas acabam interrompendo a microcirculação ou a circulação de um grande vaso. Se eu conseguir repressurizar esse paciente o mais rápido possível, eu diminuo o volume da bolha de gás, dissolvo ela novamente no plasma e aí começo a trocar ela por oxigênio, porque além de eu estar pressurizando, eu estou pressurizando com oxigênio a 100%. E essa é a estratégia aí do tratamento da doença descompressiva. Além disso, um outro mecanismo de ação interessante é o seguinte, que eu antagonizo o monóxido de carbono muito mais quando eu coloco o paciente em um ambiente hiperbárico, de oxigênio hiperbárico. Então, por exemplo, ali com uma FO2 de 21%, quando eu coloco meu paciente com uma FO2 de 21% a 1-ata, ele demora 4 a 6 horas para reverter para reverter meia vida de ligação entre o monóxido de carbono e a hemoglobina. Já se eu coloco ele com FO2 de 100%, eu reduzo isso para 40% a 80%. E se coloco a 3 atas com FO2 de 100%, reduzo para 15% a 30%. Esses mecanismos de ação vão ser basicamente o que a gente vai usar no tratamento de nossos pacientes quando indicamos oxigênio hiperbárico, né? Eu aumento a disponibilidade de O2, eu antagonizo o monóxido de carbono, em algumas situações isso vai ser importante, eu reduzo o volume, aumento troca de gás inerte por oxigênio, mas eu também tenho algumas outras implicações desse aumento da disponibilidade de oxigênio. E essas implicações elas vão impactar muito na cicatrização. O oxigênio, além dele ser um agente antibacteriano para bactérias anaeróbias, como o Clostridium perfringens, ele é um potente estimulador de neoangiogênese e um potente estimulador ainda da proliferação de fibroblasto e também de osteoblasto. Esses aspectos da medicina hiperbárica, que vieram a ser mais utilizados posteriormente, hoje é o que a gente mais se faz uso no dia a dia. É o que mais faz uso no dia a dia. Esse estudo aqui, por exemplo, é um estudo experimental onde se avaliou a influência da hiperbárica na neovascularização. E o que ele observou foi o seguinte: olha, quando aplicado oxigênio hiperbárico em comparação com pacientes controle, o que ele observou? Um aumento da produção do fator de crescimento vascular endotelial e também da expressão gênica desse fator. Bastante interessante. A gente vai ver isso depois, como isso é capaz de aumentar a proliferação vascular e como esse aumento de proliferação vascular consegue, de forma mantida, aumentar a pressão tecidual de oxigênio. Nossas indicações, então. Eu gosto de dividir as indicações de hiperbárica de acordo com a resolução,
O CFM ele tem uma resolução de 95, que é quem mais ou menos define a possibilidade do uso médico da oxigenoterapia hiperbárica. Digamos assim, as coisas eram um pouco obscuras até essa resolução, e aí o CFM resolve adotar para si a ideia de, olha, vamos tentar organizar as coisas e dizer no que ele pode ser realmente usado com base em alguma evidência clínica que se tinha na época. Essas indicações, eu divido elas assim em lesões agudas, como trauma, esmagamento, queimaduras, faceite necrotizantes, entre elas Fournier, infecções de ferida operatória, doenças causadas por gás, como doença descompressiva, embolia gasosa, intoxicação por monóxido de carbono e pneumoencefalo, lesões crônicas, e aí vem um carro-chefe aí da hiperbárica hoje em dia, que é a possibilidade de tratamento de pé diabético, entre outras lesões crônicas. Osteomielites crônicas também, a hiperbárica consegue atuar de forma adjuvante ao tratamento antibiótico e cirúrgico no tratamento de osteomielites crônicas, e lesões actínicas que eu sinceramente, eu gosto bastante dessa aplicação de hiperbárica, e vou explicar por que ao longo da apresentação até. Para a terapia intensiva, o que sobra mais para a gente é o seguinte: lesões isquêmicas traumáticas. Poxa, tem muito no nosso dia a dia dentro da UTI, né? Trauma com esmagamento de membro, uma própria queimadura pode se comportar como uma lesão isquêmica traumática. Faceite necrotizante, síndrome de Fournier, infecção de ferida operatória, fazendo faceite, né? Alguns casos de pé diabético que vão parar para a gente dentro da UTI, entre outros, úlcera por pressão, queimaduras graves e outras coisas que são menos comuns, mas que também podem aparecer para o intensivista. Ele precisa estar preparado como a própria doença descompressiva. São Paulo não tem porto, né? Mas Santos está muito aí próximo, então, de repente, pode aparecer algum dia no pronto-socorro do Hospital São Paulo, mergulhador que estava fazendo alguns trabalhos que teve que ser descomprimido sem o uso das tabelas de descompressão, acabando fazendo uma doença descompressiva. Quais as contraindicações, né, da hiperbárica? Só para pincelar o que contraindica: o uso de algumas drogas, como quimioterápicos, a doxirubicina, o disulfiram, a cisplatina, os imunobiológicos hoje em dia, que são estimuladores do fator de crescimento endotelial, apesar de não serem contraindicação absoluta, você tem que pensar que você está agindo, dando uma medicação que, por um lado, inibe, e, por outro, fazendo hiperbárica para estimular. Isso não parece ser muito interessante. Pneumotórax não tratado, complicação absoluta. Gravidez também, pelo risco de fechamento do ducto arterioso. Então, não se usa, né? E relativas: DPOC quando tem retenção de CO2, alguns pacientes com fração de ejeção muito baixa, porque quando a gente comprime o paciente dentro da câmara, é como se a gente colocasse ele para mergulhar a 20 metros de profundidade, 15 a 20 metros de profundidade. E imaginem que isso é um esforço enorme, uma modificação enorme do nosso sistema, para o nosso sistema cardiorrespiratório. Quando eu comprimo esse paciente, eu pego o pulmão, o pulmão é uma esponja, né? Então eu vou lá, comprimo, reduzo o volume pulmonar e acabo tirando todo aquele volume que está ali dentro. E ao final da sessão, de uma maneira muito rápida, né, você vai descomprimir e aumentar a pré-carga. E se aquele paciente já não tem uma bomba boa, ele provavelmente não vai conseguir tolerar aquele aumento de pré-carga súbito, né? Hipertermia, no momento da sessão também contraindica. Pneumotórax espontâneo prévio é uma contraindicação relativa, e esperocitose também. O que são complicações de tratamento? Eu costumo dizer que o tratamento ele é muito tranquilo, né? Se você respeitar que você está usando uma câmara que está pressurizada com oxigênio e que tem que ter alguns cuidados contra incêndio na câmara, e com as contraindicações, o tratamento costuma ser muito tranquilo.
As complicações, a maioria é branda. É complicação oftalmológica, como miopia transitória, e essa vai ter muito. 20% dos pacientes vão queixar de alguma dificuldade para ver de longe após 30 sessões. E aí só basta orientar que, olha, com 3 a 6 semanas, volta para o mesmo grau que a pessoa tinha. Catarata, quem tem catarata, a catarata pode progredir. Surgimento de catarata é mais raro. Barotrauma, dor no ouvido por barotrauma ou barotrauma odontológico, pode ser nasal, pode acontecer. Agora, a ruptura de tímpano é muito infrequente. Hipoglicemia, principalmente em paciente diabético que faz uso de insulina, os insulino dependentes. Isso pode acontecer mesmo e algumas vezes mimetiza um efeito colateral mais raro, mas que é mais temido da hiperbárica, que é a toxicidade, pelo oxigênio, fazendo crise convulsiva. Só que a crise convulsiva hiperbárica, como eu falei, é raro, em torno de 2 casos para cada 10.000 sessões. Né? E toxicidade pulmonar, olha, eu estou aqui há 10 anos, eu devo ter próximo de 15.000 sessões realizadas. E eu nunca vi uma que eu conseguisse dizer, olha, isso aqui foi toxicidade pulmonar. Nunca vi nenhum caso. A doença descompressiva ela pode acontecer se estiver em câmara multiplace, né? Lembra que lá dentro tem um guia, que é uma pessoa que vai dentro da câmara e que não está respirando oxigênio. Se ela for descomprimida rapidamente, esse guia pode, ou alguém que não esteja respirando oxigênio, pode fazer doença descompressiva. Agora vamos pular para um outro momento, né? Vamos tentar ver aquelas indicações que mostrei para vocês e tentar focar para o ambiente de terapia intensiva. E, assim, na hiperbárica, a gente não tem... isso foi uma coisa que eu estranhei muito quando eu vim da UTI para começar a fazer hiperbárica. A evidência científica para a UTI ela é excepcional. Né? Você abre, hoje em dia, a internet, busca por artigos, você tem artigo de altíssima qualidade para responder um monte de coisa que você tem dúvida na UTI. Na hiperbárica, não. Na hiperbárica, tem muito estudo experimental, muito estudo de base fisiológica, mas muito pouca coisa específica para determinadas doenças. Então, a gente vai ver nas minhas referências que vocês vão ver que tem referência de 96, tem referência de 2000 e pouco, mas são as melhores evidências ainda a respeito de algumas dessas questões. E aí o que eu trouxe é muito de experiência de tentar rever com base nos casos que a gente foi tratando, mostrar para vocês como que aquilo funcionou naquele contexto, né? E o que a gente tem de evidência em cada um desses casos. Aqui uma lesão por esmagamento, isso aqui foi logo que eu cheguei aqui em São Luís. A gente tinha acabado de abrir o serviço e surgiu esse rapaz, 27 anos, um trauma de moto, esmagou o pé entre o carro e a moto. E aí estava internado num outro hospital, o ortopedista dele me ligou e disse, Rodrigo, estamos até cogitando amputar o membro, porque está super arrastado, tem exposição óssea, exposição de tendão, não cobre, a gente já está fazendo curativo especializado, não está melhorando. Vou mandar ele para você. Ele foi lá para o hospital, e aí com 6 sessões de hiperbárica, olha a diferença na ferida dele. Né? Isso que eu falo da neovascularização. Né? Esse tecido de granulação ele só é possível por conta dessa neovascularização. E vejam que isso é precoce, né? Com 6 sessões. Estou falando de uma semana de tratamento. Aqui, com 19 sessões, a ferida foi toda coberta, já não tem mais nada de tendão aqui exposto. E aí esse paciente pré-hiperbárica, 19 sessões, 37 sessões, ele já enxertado e recebendo alta lá do tratamento. Mas por que de 19 para 37 que aparece o enxerto? Não, ele foi enxertado provavelmente ali por volta da 25ª, 27ª. É que a gente faz algumas sessões depois nesses enxertos ou retalhos de risco também, para minimizar o risco de perda do enxerto. Isso aqui é 2 meses depois, ele foi visitar lá a gente e estava com a ferida dessa forma, eu soube que ele voltou para a cidade dele e voltou até a dirigir moto lá.
Esse estudo aqui, que é um estudo de 96, do Journal of Trauma, 36 pacientes com lesão por esmagamento foram randomizados para um grupo hiperbárico ou normabárica, oxigênio normabárico, né? Curativos, cirurgias, antibiótico terapia, foi o mesmo protocolo para os dois grupos. Pacientes no grupo hiperbárica tiveram mais cicatrização completa da lesão, tiveram menos cirurgias vasculares, menos enxerto e menos retalho, e menos amputações, conforme a gente pode ver aí nesses números. Esse estudo aqui que eu até mostrei anteriormente, também um estudo em pacientes com esmagamento, e que mostrou que esses pacientes tiveram um aumento da produção e da expressão do fator de crescimento vascular endotelial maior entre aqueles que fizeram hiperbárica do que entre aqueles que não fizeram, o que é uma justificativa para aquilo que a gente viu na observação clínica daquela ferida, né? É através desse estímulo que eu produzo um potente estímulo de neovascularização da ferida. E é assim que eu consigo aquele tecido de granulação tão exuberante que foi capaz de dar seguimento para o tratamento daquele paciente com a enxertia, né? Uma revisão sistemática de 9 estudos diz o seguinte: olha, não se tem evidência de que hiperbárica possa causar dano. A possibilidade de dano para pacientes com síndrome de esmagamento ela é muito baixa. Mas a gente tem mecanismos fisiopatológicos, estudos em animais e alguns estudos clínicos que sugerem que ela possa ser benéfica. Então, ele sugere que deve ser usado precocemente. Eu vou mostrar depois nosso guideline europeu lá de hiperbárica. Ainda assim, vejam que as evidências são fracas, né? Mas fraco porque a gente realmente não tem uma quantidade significativa de estudos com impacto, mas não que a coisa não funcione, né? Como a gente viu. Aqui uma outra indicação que é bem interessante, até para a gente entender um pouco dessa indicação para a isquemia traumática, a indicação das queimaduras, né? Toda queimadura ela tem 3 zonas, né? Uma zona de coagulação, que é central. Essa zona de coagulação é a zona de necrose. Essa zona morreu no momento da lesão térmica. Ela tem uma zona mais externa, que é uma zona que a gente chama de hiperemia, e essa zona ela vai recuperar com, sem ou apesar do médico, de qualquer coisa que se faça com ela. Mas entre essas duas zonas tem uma zona de estase. E essa zona é onde o nosso tratamento pode brilhar, entendeu? Por quê? Essa zona de estase, 48 horas depois de tratamento, ela pode se transformar em zona de coagulação ou de hiperemia. Se ela transformar em zona de coagulação, necrosou, eu vou ter que excisar e eu vou ter que enxertar essa área, não vai cicatrizar sozinho. Mas se ela virar a zona de hiperemia, poxa, ela vai cicatrizar só, independente do que quer que eu faça ali. É por isso que muito, quando a gente avalia a queimadura, a gente vê assim, olha, queimado chegou hoje, tá bom, quantifica a área queimada, pinta lá no diagrama de Land-Brother qual que é a porcentagem de área de segundo grau, de terceiro grau, tal. 48 horas depois, esse diagrama tem que ser reachurado, repreenchido. Esse paciente tem que ser reclassificado quanto à quantidade e à profundidade das áreas. Porque nessas primeiras 48, 72 horas, que a oferta tecidual de oxigênio para essa área queimada vai fazer a diferença para o restante de toda a internação. E aí a hiperbárica passa a ter um papel interessante. Olha aqui, ó, o que eu estou falando. O paciente chegou lá no queimados, tudo parece área de hiperemia aqui, né? E 48, 72 horas depois, toda a área praticamente aprofundada. Ah, Rodrigo, mas aí também tem sulfadiazina de prata. Tem, viu, gente? Mas nesse caso aqui, especificamente, eu sei porque eu estava acompanhando esse caso. Esse caso todo aprofundou, perdeu toda essa área. E para a gente que é intensivista, né, isso
Isso é muito importante, porque a gente aprende que para aumentar oferta oferta tecidual de oxigênio, a gente precisa melhorar débito cardíaco. Só que no queimado, se a gente melhorar esse débito cardíaco às custas de muito volume, eu aumento o edema na área de estase. E se eu aumento o edema na área de estase, isso pode piorar a oferta tecidual de oxigênio naquela área. Então, a pessoa que faz queimado, ela sabe que tem que ter uma balança muito boa da quantidade de volume que vai usar para tentar melhorar a débito cardíaco. Aqui é um caso que não é um caso de UTI, mas que ele exemplifica muito bem isso que eu estou querendo falar para vocês. Olha, essa jovem, 34 anos, sem comorbidade, explodiu uma cafeteira de manhã no rosto dela. Ela estava mexendo na cozinha, explodiu a cafeteira no rosto dela. Água quente, lesão térmica, foi para o hospital. Menos de 24 horas depois, isso era por volta de 7, 8 da manhã, às 5 da tarde eu colocava ela na câmara. Essa é a primeira avaliação que fiz dela, ó, cheio de bolha no rosto, uma queimadura de 2º grau, que pode virar um 2º grau superficial, ou seja, zona de estado transformando em área de hiperemia, vai recuperar, ou pode virar profundo. Um 2º grau profundo é igual a um 2º grau, é igual a um 3º grau. Vai ter que precisar de cirurgia. Isso aqui, ó, depois de 3 dias de tratamento, na 4ª sessão de hiperbário. Praticamente ela fez eu costumo brincar que ela fez um peeling aí nesse rosto. Aqui na 10ª sessão, isso aqui que está escuro é um curativo que a gente usa que solta a prata. Isso aqui era a prata no rosto dela. E aqui foi 2 meses depois, ela me mandou essas fotos. Estava completamente recuperada. Essa é uma das indicações para hiperbárico, no queimado, né? Esse momento mais precoce, onde você consegue transformar aquela área de estase para uma área de hiperemia. E tem alguns estudos, como esse que foi publicado na Burns, que era um estudo em cobaias. Eram 20 cobaias, e ele separou elas em 2 grupos e aplicou hiperbárica ou oxigênio normobárico. E naquelas que ele fez hiperbárica, ele conseguiu um aumento da neovascularização, olhando microscopicamente depois, conferindo quantidade de vaso, ele conseguiu um aumento da neovascularização da área no grupo tratamento, que ele não conseguiu no grupo controle. Mas a hiperbárica para queimadura, ela também tem um outro momento, né? Um momento que o paciente já tem lesão, necrose formada. E aí a hiperbárica não vai ter área de estase para salvar. Ela vai fazer o quê? Neovascularizar, granular tecido para promover cicatrização ou para encurtar período onde o paciente possa ser enxertado. Aqui, ó, paciente masculino, vítima de queimadura de 4º grau, tinha lesão aqui de osso, tendão, tudo profundo. Já fez, na chegada, amputação transtibial e fasciotomia, iniciou a hiperbárica 36 horas depois. Essa área da perna aqui acabou evoluindo mal. Essa outra aqui ainda evoluiu também com piora nos primeiros dias, né, que é típico de área queimada, né? Ela parece inicialmente que vai melhorar e ao longo dos primeiros dias ela dá uma regredida e depois volta a melhorar. Aqui na 7ª sessão, amputou aqui transfemoral, a outra perna aqui com essa piorada inicial, depois ela começou, ó, neovascularizar. Aí, com 31 sessões, esse paciente vai de alta com esse enxerto e a outra perna com outra amputação fechada. Esse estudo aqui randomizou pacientes para o grupo hiperbárico ou controle, não houve diferença de mortalidade geral, mas entre aqueles com queimaduras mais graves, houve redução expressiva de mortalidade no grupo que usou hiperbárico. E é exatamente onde a gente mais acha que ela possa beneficiar, principalmente nesse segundo momento, naqueles pacientes que têm lesões maiores, lesões com maior profundidade, com maior extensão. A Cochrane tem uma revisão sobre o uso de hiperbárica em queimados. A última, eu até fui rever agora para atualizar a aula,
não tem nada novo. A primeira é de 2006, foi revisada em 2009 e não tem novas evidências, viu? 180 referências, nada de muito novo. E o que ela conclui é o seguinte, ó, não tem dados para confirmar o uso ou refutar, ou contraindicar o uso de hiperbárica para tratamento de queimado. Eu acho que, com base na fisiopatologia da queimadura, se tem bastante evidência de que pode haver melhora, com base nesses dados da fisiopatologia da queimadura. Mas, principalmente quando aplicado de maneira precoce. Depois, quando a queimadura está estabelecida, ela vai funcionar como se fosse uma lesão crônica. Também funciona, mas eu acho que se perde uma boa parte da utilidade inicial. Faceite necrotizante, né? Paciente de 22 anos, estava andando em casa, fazendo churrasco, pisou numa cerâmica que estava tampando uma tampa de uma caixa coletora de esgoto. E aí a perna dele feriu ali naquela cerâmica. Fez uma lesão grave na perna direita e já chegou no hospital, fez desbridamento, fasciotomia, 24 horas depois infecta, faz um novo desbridamento, vai com sepse para UTI e com isolado aeromonas e enterococo. 3 dias depois ele roda um retalho muscular e a visão na época da cicatriz, da lesão, era essa aqui. Aí inicia hiperbárica no 4º dia, né? E inicia meio curativo de pressão negativa. Aqui, ó, vai granulando tudo, neovascularizando. Vocês veem que o tecido de granulação ele é diferente de um tecido de granulação normal, né? É muito exuberante, sangra bastante ali naquela área. Aqui depois, isso aqui é prata novamente, né? Aqui faz um retalho aqui nessa área, melhora. E aí depois, aspecto final das lesões, com esse aspecto, esse paciente ficou bem. Faceite necrotizante também, mas agora síndrome de Fournier. Paciente de 77 anos, com bastante comorbidade, cardiopata, FA, coronariopata, faz um desbridamento inicial do períneo por um abscesso em bolso escrotal, vai transferido lá para o hospital depois disso. Muita secreção, odor, hiperemia perilesional. Aqui não dá para a gente ver direito por causa do flash, mas tem hiperemia indo aqui nessa região. Aqui ele faz um primeiro desbridamento e inicia a hiperbárica. Faz um segundo desbridamento e inicia a hiperbárica. Aqui na 5ª sessão, pena que a foto não ficou tão boa, mas já tem muito tecido de granulação aqui dentro. Dá para ver aqui, ó, na 8ª sessão, bem granulado. E na 15ª sessão esse paciente fecha e depois da alta ele ficou assim. Bem, né? Aí... Faceite necrotizante também, só que agora uma infecção de ferida operatória abdominal. Paciente de 47 anos foi fazer uma colectomia total. Evoluiu com decência de anastomose, acabou tendo que fazer uma ileostomia, peritoneostomia, depois fechou a parede abdominal, mas evoluiu com uma infecção de ferida operatória. E aí ela vai para um desbridamento cirúrgico, que ela perde grande parte ali de tecidos, de partes moles da parede, e é nesse momento que a gente foi chamado para vê-la por conta da aplicação de hiperbárica. Aqui, na 7ª sessão de hiperbárica, vejam a diferença que fez no tecido, né? Esse tecido de granulação, de novo, bastante rico, exuberante nesse momento. 7ª, 13ª sessão já fechando, e aqui pós-retirada dos pontos, sem problema nenhum. O paciente ficou super bem. Faceite necrotizante, então, tanto esse caso do membro inferior, quanto o caso do Fournier, quanto esse outro caso de uma infecção de ferida operatória, fazendo uma faceite necrotizante abdominal. O que a gente tem de evidência? Melhor evidência é essa publicada no Intensive Care em 2012. Isso é um estudo em Singapura, onde eles pegaram um levantamento nacional, retrospectivo. 45 mil pacientes com faceite necrotizante em Singapura entre 88 e 2009.
405 pacientes foram tratados com hiperbárica. Houve menor mortalidade no grupo hiperbárica. Em compensação, houve um maior custo de hospitalização e maior tempo de internação, né, nesse estudo. Para não dizer que não falei um pouquinho de flores aí, eu vou falar da doença descompressiva, dar uma rápida pincelada nela, porque eu acho que o intensivista precisa, pelo menos, ter uma noção de quando pensar e do que fazer, né? O mergulhador profissional ou amador, ele mergulha com uma mistura de gases, que é o nitrox, que é nitrogênio e oxigênio. A não ser quem faz mergulho de saturação, mas esse aí altas profundidades a gente não vai ver. É o pessoal lá da plataforma de petróleo. O mergulhador, então, ele mergulha com nitrox, nitrogênio e oxigênio. O tempo que ele está mergulhando e a profundidade que ele está mergulhando são determinantes para a quantidade de gás que vai ser dissolvido nos tecidos. Apesar do nitrogênio ele ser inerte, ou seja, ele não vai ser usado pela célula, ele também dissolve no tecido. O problema é que quando se tem uma descompressão rápida, porque o mergulhador ele tem umas tabelas de mergulho que ele precisa ter as paradas de mergulho para descompressão lenta e ir eliminando o gás que estava dissolvido no tecido. Mas se ele descomprime rapidamente, ele aumenta aquele volume da bolha de gás, ela deixa de estar dissolvida, vira bolha, e aí aquilo vai para algum tecido frouxo, né, tipo tendão, articulação, músculo, ou ele vai para alguma área vascular, um grande vaso dentro do coração, a circulação pulmonar. Tem dois tipos de doença descompressiva, a tipo 1, que é menos grave, né? Felizmente a mais frequente, tem dor articular, e essa dor é interessante, porque ela melhora com a compressão da articulação. Isso é parte do diagnóstico diferencial. Alterações na pele, como rache e edema, fadiga, náusea e tontura. O tipo 2 é mais grave. E aí ela tem alteração neurológica, pode simular um AVC, ou cardiovascular, pode ter parada cardíaca, pode ter alteração neurológica também, como plegia de membro. O tratamento, aqui, ó, bolha de gás aqui na ressonância, e aqui o rache que se vê na doença descompressiva. O primeiro de tudo é prevenir, é usar a tabela de mergulho. O pessoal é muito bem orientado, quem mergulha mesmo de forma amadora, é muito bem orientado a seguir aquelas tabelas de descompressão. E quando ocorre a doença descompressiva, o tratamento é recompressão imediata, o mais breve possível. Suporte inicial, hidratação, oxigênio, levar para uma câmara hiperbárica para recomprimir. E outras indicações que ainda se pode pegar dentro da UTI. Lesões de membros inferiores em pacientes diabéticos, né? O famoso o pé diabético. Aqui uma paciente de 74 anos, diabética com complicações crônicas, já com uma lesão crônica no membro inferior direito. Aí ela evolui com sepse e vai para a UTI. E aí, quando chega lá, faz um desbridamento e uma fasciotomia ampla da lesão no pé. Você vê que ela já tem ali pé de Charcot, né? Uma paciente que já estava bem avançado o quadro. E a proposta era de amputação do pé, mas a paciente e a família recusaram. E aí o pessoal pediu para a gente avaliar se dava para fazer hiperbárica nesse caso. A gente, é óbvio, nesse caso específico, é um caso de exceção completa e absoluta, porque, de fato, eu concordo que naquela situação clínica, a amputação seria a primeira opção, mas a paciente se recusou e ela tinha plena faculdade mental para decidir sobre o que ela queria ou não queria, e ela aceitou correr aquele risco. Feitos novos desbridamentos, antibiótico terapia, curativa, iniciou hiperbárica e tentou fazer uma angioplastia desse membro sem sucesso. E isso dificultou muito a cicatrização dela, porque ela tinha lesão macrovascular, não só microvascular do diabetes, né? Ela também tinha lesão macrovascular e que não pôde ser angioplastada. Ela foi até 120 sessões, mas, olha, ficou com o pé
não tinha a funcionalidade completa do pé, mas ela ficou como ela gostaria, ficou bastante feliz ali naquele momento. O principal estudo que a gente tem a respeito de hiperbárica e pé diabético é esse ainda de 96, a Diabetes Care. 68 pacientes submetidos a oxigênio hiperbárico ou compressão com ar ambiente. Foram realizadas de 30 a 46 sessões e ele reduziu o grupo que tratou com oxigênio hiperbárico, houve redução do número de amputações maiores, 8,6 contra 33, né? E no término do tratamento, a pressão parcial, a pressão tecidual de oxigênio medida no dorso do pé era significantemente maior no grupo que fez hiperbárica, em torno de 14 milímetros de mercúrio, contra 5 milímetros de mercúrio no grupo controle. E isso tinha significância estatística. Esse dado aqui é muito interessante, porque é o que fala para a gente que esses pacientes não oxigenam, a hiperbárica não oxigena só no momento da sessão. Ela promove neovascularização e ela melhora a perfusão tecidual a posteriori. Outros casos que pode ser que em algum momento vocês se deparem na UTI. Cistite actínica com hemorragia grave, a gente de vez em quando pega aqui. Aqueles tratamentos de instilação vesical, cauterização, aqueles tratamentos eles são paliativos, eles servem para você estancar sangramento. Um único tratamento capaz de normalizar, ou tentar normalizar, pelo menos, né, de aquele tecido que foi submetido à radiação é a hiperbárica. Eu gastaria muito tempo para explicar para vocês exatamente como é o mecanismo de ação, mas é muito bonito. E ele serve não só para cistite actínica, como ele serve para osteoradionecrose de mandíbula, que é o que tem o maior número de estudos na literatura, e serve também para retite actínica, e isso é legal porque a gente às vezes pega na UTI pacientes com complicação de cirurgia que foram submetidos à radioterapia prévia. Esse paciente tem um risco de deiscência de anastomose muito grande quando eles são submetidos à radioterapia prévia. Porque o tecido que é irradiado ele fica hipovascularizado, pouco celular e com muito colágeno. A chance daquela anastomose pegar é bem menor nesse paciente. Então, cistite actínica, osteoradionecrose, retite actínica e algumas radionecrose de parede também podem se beneficiar. Esse estudo aqui é o melhor estudo que eu conheço até de hiperbárico, mais bem feitinho. Ele é um estudo para proctite actínica, retite actínica, verificou tanto através desse score somalente quanto de qualidade de vida. Melhorou muito nesse paciente, nesse grupo de pacientes. Vocês viram que, ao longo da apresentação, eu coloquei um monte de referência com coisas que a gente não está acostumado na terapia intensiva, né? Estudos de baixa qualidade técnica, estudos mais antigos. Mas vejam, essa é a nossa última conferência de consenso europeu da hiperbárica, 2017. Indicações tipo recomendamos e sugerimos. Mas olha o grau de evidência, né? Não tem nada de grau A de evidência. E olha que eu estou falando em grau de evidência mesmo para intoxicação por monóxido de carbono, doença descompressiva. Não tem nada que se conheça melhor do que a hiperbárica para doença descompressiva. Mas não tem estudo, o grau de evidência em si. Mensagens, então, para a gente tentar levar para casa, né? A oxigenoterapia hiperbárica é um tratamento adjuvante. Na maioria das vezes, ela vai ser colocada em conjunto com outros tratamentos para uma melhor resposta, principalmente quando se está falando de cicatrização, tratamento de infecções. Baseado muito em princípios físicos e resposta biológica à pressão e ao oxigênio. A qualidade dos estudos disponíveis é baixa, como eu falei para vocês. O racional dos princípios físicos e efeitos biológicos ele se faz muito necessário
para raciocinar em cima dos casos. Isso é uma coisa que eu aprendi com a doutora Marisa. Eu vi a doutora Marisa falando disso, eu nunca consegui entender direito o que ela estava dizendo, mas é o fato mesmo. Você tem que extrapolar um pouco do que você consegue dos estudos dos estudos mais básicos para os efeitos clínicos. Então tem muita coisa que é experiência. Eu ainda com 10 anos de hiperbárica continuo tirando muita dúvida com o pessoal fora, às vezes para, poxa, será que vale a pena? Será que não vale a pena? E as principais indicações aí em UTI, como a gente discutiu anteriormente, eu acho que é um método bastante bom. Ele me ajuda muito dentro da terapia intensiva no meu dia a dia. Eu ouso dizer para vocês o seguinte, que, para mim, Fournier é uma coisa antes de hiperbárica e outra coisa pós-hiperbárica. É impressionante o quanto me ajuda a conduzir esses pacientes com faceite grave, sabe? E é isso. Eu fico à disposição de vocês para qualquer dúvida. Muito obrigado. Excelente, Rodrigo. É pena que no Zoom a gente não consegue bater palma, né? Todo mundo junto, porque era a hora de bater palmas. Muito bom, sensacional aí a gente ter esse overview de como a hiperbárica pode ajudar na terapia intensiva. Eu não tenho dúvida nenhuma de que pode, né? Pessoal, perguntas aqui no chat, se quiserem, mas o Bruno já fez uma pergunta, Rodrigo. Se na doença de descompressão, se o padrão ouro, né? O padrão ouro é colocar na câmara hiperbárica, mas muitas vezes não é possível, demora muito, a pessoa no barco, né, pós-mergulho, por exemplo, é uma coisa que é relevante. E se faria sentido, no seu entendimento, usar oxigênio a 100% nesses pacientes? Acho que a mesma pergunta vale para intoxicação por monóxido, né? Ou seja, como é que é essa comparação da hiperbárica com oxigênio a 100%? É assim, né? Quando você vai atender um paciente desse, ele nunca chega direto na câmara. Ele vai passar pelo pronto-socorro da cidade onde ele está, que normalmente o pessoal não mergulha em capital, está mergulhando geralmente Fernando de Noronha, por exemplo. Imagina que é mergulhar em Noronha, fazer uma doença descompressiva e só poder sair de Noronha no avião, né? Porque quando você coloca no avião, você fica num ambiente hipobárico e piora a doença. Na verdade, muita gente mergulha, pega o avião para voltar para a sua cidade natal, e aí é nesse ambiente hipobárico que a pessoa faz a doença descompressiva. Isso, inclusive, é uma dica, viu, gente? Eu estava lá em Fernando de Noronha e tal, mergulhei, e aí eu peguei o avião, e quando eu cheguei aqui, eu percebi que eu estava com dificuldade para movimentar um braço, ou eu estava com dor no joelho ou no cotovelo e tal. Qual que é o primeiro tratamento? Hidratar, estabilizar a hemodinâmica, se precisar ser estabilizada, ofertar oxigênio a 100% e procurar um serviço de hiperbárica. Tem uma coisa que é legal da doença descompressiva, é o seguinte, existe no Brasil uma entidade chamada DAN, que é a Diving Networks Association, né? E eles auxiliam muito os mergulhadores em caso de suspeita de doença descompressiva. Inclusive, fazem contato com o serviço de hiperbárica para dizer, tem uma possível doença descompressiva que eu vou encaminhar aí para você e tal. Mas é isso. E o monóxido de carbono, mesma coisa. Não tem... Outro dia alguém me ligou aqui do interior do Maranhão aqui. Estou com uma suspeita de intoxicação por monóxido de carbono. O que é que eu faço? Olha, estando aí, não vai dar tempo de chegar aqui. Bota 2 a 100% e espera. Monitoriza. Muito bom. Um comentário também aqui do Lucas, e que tem a ver com a pergunta que eu ia te fazer, tudo isso da câmara hiperbárica na terapia parece muito bom, e eu tenho um comentário que vou enganchar ali na pergunta do Lucas, que é aquilo que você já falou, né, Rodrigo, que é a ausência de evidência. Mas, por mais que a gente tenha muita refratariedade na terapia intensiva em dizer, olha os meus casos, olha o que aconteceu, olha o que eu fiz, uma coisa é a gente ver um paciente melhorando, porque a gente deu azul de metileno, vá lá o que for, e outra coisa é a gente ver suas fotos, né? Obviamente que ver as fotos é óbvio que
que o efeito, para que esses pacientes ele existiu, né? Então, eu acho que tem uma diferença, sim, sabe, dessa questão visual, né? E muitas coisas na terapia intensiva que a gente faz e não está baseada em evidência, porque também você não consegue ter uma questão visual, é um caso ou outro. Mas, para chegar no gancho da pergunta do Rodrigo, eu entendo que a falta de evidência é um problema, mas que ela tem um perfil diferenciado, porque você tem muitos exemplos muito gritantes. Entretanto, as limitações da terapia intensiva existem, né? E uma delas é essa da pergunta do Lucas, né? Como é que faz com as drogas vasoativas, as bombas de infusão, daí você está tomando nora, porque você mostrou aí vários casos que são úteis em controle de foco. Então, aproveitando a pergunta do Lucas, eu queria te fazer a pergunta do tripé problema. Então, o Lucas apontou um problema, que é o transporte do doente e o fato dele estar usando droga vasoativa, como é que faz com a hiperbárica? O segundo problema, eu acho, é assim, o impacto disso no tempo, né? O doente está grave demais, Rodrigo. O efeito da hiperbárica é um efeito ao longo do tempo. Então, existe alguma chance desse efeito ser imediato e ajudar no controle do foco de forma imediata, você acha? Ou é só a questão da cicatrização? Segunda pergunta. E a terceira pergunta que tem a ver com essa diferença é o custo vale a pena? Porque você citou um exemplo de alguém que teve que ir 120 vezes para a câmara hiperbárica, que tem a ver com a segunda pergunta, né? O tempo que leva para isso fazer efeito. Para pacientes muito graves, a gente não consegue colocar na câmara. Isso é um problema. A única pessoa que hoje em dia tem, porque você precisa ter um ventilador hiperbárico e uma bomba de infusão hiperbárica para colocar o paciente entubado em droga vasoativa na câmara. E o problema é que, desde muitos anos atrás, a Anvisa retirou a permissão da importação desses insumos, da bomba hiperbárica e do ventilador hiperbárico. Então, hoje, no Brasil, não tem nenhum ventilador, câmara monoplace com ventilador hiperbárico ou bomba de infusão hiperbárica. O que o pessoal às vezes faz? Coloca na câmara multiplace. Eu acho que é um consumo de tempo muito grande e de esforço para aquele momento que o paciente precisa, na verdade, ser estabilizado, controlar foco e tem outras metas naquele momento. Eu acho que a câmara ela serve para um segundo momento para esses pacientes mais graves. Por exemplo, há um tempo atrás, eu tive um paciente aqui com um Fournier muito, muito grave. Assim, era um paciente muito obeso. E o que ele precisava? Ele chegou séptico. O que ele precisava naquele momento? Ele precisava de cirurgia e ele precisava de antibiótico terapia, precisava de estabilização hemodinâmica. Isso foi feito. E quando ele estava numa situação melhor, aí a gente levou ele para a câmara. Ajudou? Ajudou, com certeza. Porque a infecção, apesar de ali nos 2 primeiros dias ter sido controlada, ela não estava resolvida, né? Acho que a gente ajudou, acho que tinha anaeróbio, é frequente que tenha anaeróbio dessas lesões. Eu acho que a gente consegue esse efeito cinético da hiperbárica nesse caso, mas a grande maioria das vezes você vai ajudar na cicatrização, ajuda um pouco na atenuação de resposta inflamatória, mas eu não acho que seja para aquele paciente que tá instável. O que está instável é o feijão com arroz mesmo. Vamos fazer o que precisa ser feito, porque senão a gente gasta muita energia e desfoca, acaba tirando o foco das coisas mais importantes. Tem um pessoal que já usou hiperbárica para AVC, para infarto. Poxa, eu acho o racional assim muito bonito, mas, olha, sinceramente, não acho que nem vale a pena isso tudo. Eu acho que nem vale a pena isso tudo. É mais ou menos por esse lado. E aquela paciente das 120 sessões, como eu falei, ali era um caso muito ímpar, né? Se a gente tivesse revascularizado a perna dela, provavelmente ela teria parado na metade das sessões. O ruim foi que a gente começou, ela melhorou, tentou revascularizar e quando foi tentar revascularizar não tinha artéria para abrir. Só que aí ela estava melhorando. Aí continuou até fechar. Vou te completar a pergunta sobre essa doente, voltando ali na questão do tempo versus custo, mas só para comentar, todo mundo pode ver do chat os comentários sobre mergulho aqui, né, de que não pode pegar avião, de que Noronha tem uma câmara hiperbárica, a Letícia está dizendo,
mas as pessoas não sabem usar, né? São os lençóis maranhenses, né? Não tem nada a ver com Salvador isso aqui, né, É isso aí. Rodrigo? Mas a Adriele está fazendo uma pergunta se dá para tratar algum tipo de fístula cutânea com hiperbárica, mas eu queria voltar na história das sessões para tentar ter de você uma noção da questão do custo, Rodrigo. A gente já viu que vários pacientes têm aí 10, 20, 30 sessões. Quanto é esse o custo? O custo e o preço, né? Que são duas coisas diferentes. O custo para nós, do SUS, e o preço disso para os planos de saúde cobrem, não cobrem? Como é que é essa questão? Isso é legal, doutora. Isso é bem lembrado até. Eu ia colocar um slide sobre isso até, que era a questão da, vamos lá, custo para o SUS. O valor CABHPM, ele nunca é praticado no Brasil, ele está bem abaixo. Uma média hoje em dia do preço de uma sessão em torno de 300 a 350 reais. Vamos colocar como 350 aí. Esses pacientes com doenças mais agudas, eles usam menos sessões. É nesses pacientes que eu acho que o benefício é maior, ou seja, lesão traumática isquêmica aguda, queimadura, pacientes com faceite necrotizante, esses pacientes com poucas sessões, ele já tem um benefício muito bom. Se a gente multiplicar esse preço que eu falei por 10 sessões, ou que seja por 20 sessões, está dando o quê? 5 dias de antibiótico de amplo espectro? Eu acho que nem isso, né? Dá menos até. Não é um custo tão grande para a conta final. Outra coisa, quem paga, né? Quem consegue hoje em dia arcar com isso? O SUS, em alguns lugares. Eu tô hoje em dia aqui em São Luís orientando a instalação de uma câmara que vai para o serviço público. Vai ser a primeira câmara que vai estar num hospital público no Maranhão. Estou achando isso ótimo. Estou fazendo isso de maneira voluntária, porque eu quero muito que dê certo aqui. E nos serviços privados, quem paga? Está lá no rol de procedimentos, no rol da Anvisa. Tá? Então, várias dessas indicações que eu citei são indicações que são amplamente cobertas pelos planos. Queimadura de segundo e terceiro grau, com área maior do que 20%, Fournier ou faceites graves também cobre, pé diabético cobre, bom, doença descompressiva, intoxicação por monóxido de carbono, cobre. Outras indicações, tem umas indicações muito curiosas, que são mais recentes, assim, mas que de vez em quando a gente pega. Oclusão de artéria central da retina, surdez súbita, que é outra coisa que também melhora. A cistite, também os planos costumam pagar. A cistite agora eu não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que ela está no rol. Ela entrou numa última revisão do rol alguns anos atrás, a lesão actínica. Ou A seja, é maioria das vezes eu não razoavelmente tenho coberto, dificuldade. né? Não tem dificuldade, viu, doutora? Com um Perfeito. bom relatório, explicando direitinho, Isso vai, né? vai. Até porque eu dou muito retorno pro plano de como está evoluindo. Tem algumas coisas, inclusive, eu sou muito sincero, eu tenho uma grande vantagem, né? Eu não sou dono de um serviço de hiperbárica. Eu sou coordenador de um serviço de hiperbárica. E o meu hospital nunca me exigiu que eu tinha que, você tem que fazer isso dá lucro. Não, eles querem que aquilo dê certo. E isso me deixou muito à vontade para negar muita indicação. O pessoal chega lá, olha, estou trazendo... Eu tenho uma história assim que é muito curiosa assim, do que eu nego, mas eu fui processado por negar sessão de hiperbárica para uma criança com autismo. É o meu único processo da carreira. Eu tive que fazer. Eu expliquei para a mãe, sentei 3 vezes lá com ela, não vai dar certo, não tem evidência para isso e tal, não. Aí ela foi na justiça e obrigou a fazer. Eu gosto de fazer para aquilo que tenha boa Boa indicação, né? resposta. Que tenha boa resposta. Eu meço taxa de sucesso dos tratamentos, né? E assim, mais de 90% das vezes a gente tem melhora de pelo menos 50% da lesão. Mas a grande maioria dos pacientes do serviço sai com lesão fechada, sai com problema que procurou tratado. E voltando nisso, né, para a gente terminando essa pergunta da Adriele, se serve para fístula cutânea?
para fístula digestiva, você fala, Adriano, quando eu trabalho com muitos cirurgiões, né? Eles mandam muito caso para a gente ver junto. Uma vez a gente tratou uma paciente que ela tinha uma fístula pancreática, mas a gente não tratou por causa da fístula pancreática. A fístula fechou. Tem relato de caso de literatura, mas assim, eu sinceramente não acho que a gente fechou a fístula por causa da hiperbárica. Ela fechou porque ela ia fechar mesmo. A gente tratou, foi uma outra coisa que ela tinha e conseguiu tratar com sucesso. Eu não indicaria para fístula, eu não faço para fístula. Perfeito. Excelente, Rodrigo. Estamos aí já com o tempo, né? Passamos um pouquinho, Legal. mas está ótimo, porque foi muito boa a reunião. A gente queria novamente agradecer muito o seu tempo dedicado a nós, né? Acho que isso vai dar um impulso aqui também nas nossas tentativas de ver qual paciente que vai se beneficiar ou não. Nós temos vários enfermeiros nos assistindo, a Jane, nossa chefe de enfermagem, vários dos nossos coordenadores, e eu acho que isso vai ser um estímulo, né? Principalmente para a nossa enfermagem, enxergar oportunidades dos nossos pacientes começarem a usar a câmara hiperbárica do hospital, né? Saber que temos isso no nosso alcance. A gente não sabe direito ainda como é que usa, mas com certeza a gente precisa de ter um olhar nisso. Sem dúvida, a sua aula nos inspirou aí para ir atrás de mais esse benefício para a nossa população aqui, tá bom? Legal. Queríamos te agradecer muito. Para mim foi uma honra. Na verdade, eu tô pagando com um grãozinho o caminhão de conhecimento que vocês me deram quando eu tive aí na escola. Eu sou eternamente grato a todos vocês. Quero mandar um abraço para todos que convivi aí nessa época e dizer que, olha, eu estou aberto. Se em algum momento vocês quiserem discutir algum caso, liga mesmo. Eu sempre costumo discutir casos com outros colegas sobre indicação. Não tem problema. As pessoas fizeram isso comigo e agora eu posso fazer isso de volta. Agora eu tenho experiência para tentar fazer isso de volta. Tá bom? Perfeito. Muito obrigada, obrigado. Rodrigo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa Obrigada, Daniele, por estar organizando nossas reuniões. E vamos lá, temos um ano inteiro pela frente. Boa noite a todos. Obrigado.